Algumas semanas atrás, nós tivemos uma série de 3 vídeos sobre síndrome pós-Covid apresentada pelo Dr. Anastácio Queiroz. Hoje nós vamos apresentar um tema que é manifestações neurológicas desta síndrome pós-Covid. Quem vai falar para nós sobre esse assunto é o Dr. Pedro Braga. Ele é professor de neurologia da Faculdade de Medicina da UFC e faz parte de um projeto que estuda justamente esses pacientes que têm Covid prolongada com manifestações neurológicas. Vamos ouvi-lo então. Olá a todos, meu nome é Pedro Braga, eu sou neurologista e gostaria de agradecer inicialmente o convite do professor Ricardo Pereira em falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre síndrome pós-Covid, também chamado de Covid longa, né? Que é caracterizado como aqueles pacientes que persistem com algum sintoma clínico por mais do que 12 semanas da infecção aguda por Covid-19. Tá? É uma doença, uma desordem clínica relativamente prevalente. Cerca de 10 a 30% dos pacientes não hospitalizados por Covid-19 podem apresentar sintomas pós-Covid. E naqueles que foram internados, estima-se que 50 a 70% dos pacientes podem ter sintomas pós-Covid. Né? É uma desordem que é um pouco mais prevalente no sexo feminino. Né? Além disso, o baixo status socioeconômico e também populações de origem latino-americana parecem estar mais predispostas a apresentar a síndrome pós-Covid. Né? É uma desordem que está presente em todas as idades, mas é mais frequente em indivíduos entre 30 a 50 anos de idade. Né? Também é uma doença bastante heterogênea, multissistêmica, que pode afetar, por exemplo, o sistema cardiovascular, gerando, por exemplo, desautonomia, sistema gastrointestinal, gerando quadro de disbiose intestinal, por exemplo, o sistema endocrinológico, dando diabetes, alterações pancreáticas, sintomas psiquiátricos, como depressão, ansiedade, né? E sintomas neurológicos, né? A fisiopatologia da síndrome pós-Covid ela não está bem esclarecida, né? Mas acredita-se que possa estar envolvido realmente uma desregulação do sistema imunológico. Né? Diversos estudos apontam a algum grau de desregulação do sistema imunológico, até mesmo reativação de outros vírus, ou até mesmo do vírus Covid-19. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais dos sintomas neurológicos. Né? Os sintomas neurológicos também são bem variados. O paciente pode apresentar alterações como fadiga crônica, cefaleia crônica, né? E sintomas de alterações cognitivas, que são os mais descritos nos pacientes que apresentam a síndrome pós-Covid. Né? A fisiopatologia dos sintomas cognitivos, em particular, também não está bem esclarecida, mas parece estar envolvido algum grau de inflamação, ativação de citocinas, né, vasculopatia, alterações endoteliais, lesão neuronal, né, perda neuronal mesmo, e ativação da micróglia, né, cerebral. Né. Os estudos mais recentes também apontam que pacientes com sintomas neurológicos podem ter um risco elevado de evoluir para doenças neurodegenerativas, né, em particular a doença de Alzheimer. Né. E uma das hipóteses é que o processo inflamatório crônico pela infecção por Covid-19 e alteração vascular endotelial pode gerar depósito de amiloide cerebral, que é a fisiopatologia já conhecida da doença de Alzheimer. Né? No intuito de entender um pouco mais essa associação da síndrome pós-Covid, né, com doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, nós estamos desenvolvendo um estudo na Universidade Federal do Ceará, uma equipe multidisciplinar, que está avaliando realmente biomarcadores para a doença neurodegenerativa em pacientes com síndrome pós-Covid. Né? Nós estamos recrutando pacientes e aí fazendo uma avaliação clínica, neuropsicológica, e buscando biomarcadores laboratoriais
de neuroimagem, neurofisiológicos, como um estudo de polissonografia, para entender um pouquinho se esses pacientes de fato estão desenvolvendo um risco mais elevado de evoluir para a doença neurodegenerativa. É um estudo prospectivo, nós estamos acompanhando esses pacientes, em colaboração também com a Universidade Federal de Alagoas, que também está recrutando pacientes com síndrome pós-Covid. Então nós esperamos que nos próximos anos nós tenhamos alguns resultados que possam nos ajudar a compreender um pouquinho mais a fisiopatologia dessa síndrome ainda tão desconhecida. Obrigado a todos, espero poder falar com todos em breve. Agradecemos ao Dr. Pedro Braga, que falou para nós sobre manifestações neurológicas da síndrome pós-Covid. Você acha que a suplementação de vitamina aumenta a sobrevida dos indivíduos? Vamos ver esse assunto na próxima semana. Até lá!